Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando um novo vídeo. Estamos aqui hoje com o pessoal da Sprink. O objetivo é falar um pouco sobre a importância do bombeiro civil, falar um pouco sobre o trabalho, né, de prevenção e combate a incêndio, mostrar a relevância, os impactos dessa área aí na operação de shopping center. E aí, para isso, nós estamos aí com duas pessoas da Sprink, o Carlos Henrique e o Hélio Pano, e vamos aí fazer um bate-papo de alguns tópicos aí que a gente elencou, né? Primeiramente, eu queria aí, Carlos, que você se apresentasse, falasse um pouco de vocês, aí qual que é a sua formação, qual que é a sua trajetória, e a gente entra nas perguntas e o Hélio também se apresenta um pouquinho para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês, tá? Vou liberar você aqui, Carlos. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com o Daniel, o Hélio Pano, principalmente para falar do nosso dia a dia, que é a área de prevenção contra incêndio pânico e muitas das vezes prestada pelo bombeiro civil. Meu nome, como falou, Carlos Henrique, sou formado em engenharia, tenho pós-graduação na área de prevenção contra incêndio e pânico. Eu sou especialista na área de atendimento em emergência, gerenciamento e atendimento de emergência. Sou há 12 anos instrutor da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, onde são formados todos os profissionais que queiram estar exatamente formados pelos Estados Unidos. Você é formado lá na Universidade do Texas, em toda a área de emergência. E estou há 18 anos na Sprink para auxiliar todos os nossos profissionais da área de prevenção contra incêndio e pânico. Fechado. Me chamo Hélio Pano, atualmente estou na área de atendimento ao cliente, pós-venda. Já estou na Sprink desde 85, passando pelo conselho da Sprink, conselho técnico, formado em engenharia de segurança, engenheiro civil. E isso é um prazer, Daniel, Carlos Henrique, a gente falar sobre segurança de incêndio, principalmente em shopping center, né? Que foi uma das primeiro foco que a Sprink teve em termos de brigadas, de incêndio, começamos com shopping center e hoje é isso tudo que temos aí no Brasil todo, no mundo inteiro, esse foco aí, né? De shopping. Então, é um prazer atendê-lo aí, Daniel. Você e o Grupo Aliança. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí por essa presença. Vamos começar, então, com algumas perguntas básicas. E a primeira delas é um pouco, seja, quais são, né, os principais aí, ou mais comuns focos de incêndio aí, seja em shopping center, seja o que vocês mais se deparam, né? Ou seja, qual que é o principal causador aí de incêndios hoje no Brasil ou no mundo? Então, podemos falar sobre as estatísticas de incêndio no Brasil e no mundo. Principalmente no Brasil, a Sprink ela tem uma equipe de gestão de dados, né, onde cada serviço, em cada lugar, coloca nessa gestão o que acontece, as ocorrências, o que mais acontece, quais os horários, por que aconteceu, as causas, as origens. E aí depois vamos estudando o que mais aconteceu. E como a sua pergunta quais os incêndios mais comuns em todo o Brasil, normalmente é fácil dizer praticamente 73%, e não somente dentro das estatísticas da Sprink, mas exatamente no Brasil, o Corpo de Bombeiro em geral, 73% dos incêndios ocorrem por causa da parte elétrica. Então, o grande vilão nisso tudo, dos incêndios acontecer, é a parte elétrica do Brasil. Esse é o mais comum a que vem acontecer em todas as áreas, em todos os tipos de negócio. Praticamente no incêndio, quer falar alguma coisa, Suélia? A área de alimentação, né? A parte de alimentação, onde nós temos um risco muito grande na parte de coifa, na parte de gordura, que normalmente o lojista não faz as manutenções devidas, e ali tem muita incidência de incêndio também, de princípio de incêndio, certo? Sim, sim. Exatamente. Então, a parte comum, em geral, dentro de um shopping, começa sendo
o que mais leva a ter incêndio em um shopping center é o mesmo das partes comuns em todo o Brasil, é a eletricidade. A gente consegue ver que os grandes incêndios, os princípios de incêndio, é sempre por causa da parte elétrica. Quando a gente se refere à praça de alimentação, então somente praça de alimentação, a estatística muda. Vai para 86% dos incêndios que ocorrem dentro de um shopping, principalmente na praça de alimentação, é devido ao sistema de exaustão mecânica. E aí, por causa da falta de limpeza, como o senhor Ali falou, da falta de manutenção constante nos dutos de ventilação do sistema de exaustão das cozinhas, dos restaurantes, que leva os incêndios a eclodirem. Então, exatamente 86% é devido ao sistema de exaustão. Em segundo plano, vem a eletricidade. Então, aí são coisas diferentes, porque se a gente falar, voltando a falar das partes comuns, é eletricidade. Em um shopping, praça de alimentação, e aí passa para sistema de exaustão, a limpeza, a falta de limpeza, ou qualquer outra coisa que venha a ter essa eclosão de incêndio dentro desse sistema. Correto? Não, eu acho que esses dois pontos que vocês colocaram são pontos essenciais, né? Assim, vocês quando falam em primeiro eletricidade, que é um item realmente alarmante, preocupante, hoje, né, para shopping center já existe já um prontuário elétrico que é obrigatório, né, tanto para shopping quanto para indústria, quanto para empreendimentos comerciais. E você, obviamente, tenta mitigar justamente esses riscos, né? Você consegue avaliar tecnicamente, normativamente, se os quadros atendem, se a instalação elétrica está condizente, para evitar justamente esse desgaste, porque além, né, do prejuízo financeiro, o desgaste, a vida, né, que está ali envolvida, é um risco eminente que precisa ter um controle, né? Nos últimos anos que eu vi, assim, que evoluiu um pouco em shopping, a parte de exaustão, que vocês comentaram, realmente é um item crítico, a gente tem ainda dificuldades, né? A gente como gerente de operações, como pessoas ali atuantes da parte de shopping, a gente consegue hoje até fiscalizar de uma certa forma, né? Ou seja, formas de fazer isso, de aferir, de ver qual que é a espessura da sujeira que está ali dentro, se está adequada, se o filtro eletrostático, se o lavador de gás está funcionando. Agora, o maior problema realmente é a dificuldade de mostrar para o lojista que aquilo é primordial. Então, às vezes, a gente relata, a gente notifica, mas você não vê, sabe, aquela coisa evoluindo. Isso se preocupa, né? Porque é um item crítico. Hoje, a gente está sendo cada vez mais incisivo, cobrando de uma maneira mais firme, aplicando multas e penalidades. E teve casos extremos em shopping que a gente teve que entrar e fazer. Ou seja, era o risco. Ou fechava a loja, ou o shopping assumia aquilo e depois fazia, né, a cobrança do lojista ali, via jurídico ou via mesmo acordo comercial. Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. E falando um pouco disso, né, ou seja, teve um princípio de incêndio, né? A gente sempre ali tem uma limitação. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque existe toda uma expectativa em cima do bombeiro civil, e a gente sabe que o bombeiro civil de shopping ele tem um papel muito importante, mas ele também tem as limitações dele, ele tem ali até onde ele pode ir, né? E às vezes a gente vê, às vezes, algumas pessoas encorajando a tomar algumas ações que podem colocar em risco ele e até o empreendimento, né? Então, eu queria que vocês pontuassem um pouco a respeito disso, né? Ou seja, qual que é ali o papel dele, até onde que é a atuação dele num caso, por exemplo, de emergência, seja um incêndio, um desabamento, e aí depois também falar o papel do público, né? Ou seja, o bombeiro militar, ou seja, como é que é essa sinergia, né? Até que onde um vai e até onde começa o trabalho do outro. Você, em função dessas estatísticas que o Carlos Henrique se referiu, de 80 e poucos %, quando a gente iniciou em shopping lá atrás, em 1970 e pouco, né? Foi dali que surgiu normas de exaustão de lojas, ser independente, que antigamente se fazia os projetos, todos os dutos convertia para um duto que ia para o exterior. Então, dali saiu a norma de dividir cada loja seus dutos. Dali saiu os procedimentos de limpeza, saiu várias coisas que nós aprendemos no dia a dia com essas estatísticas. E influenciou os órgãos a executar novas normas para isso, certo? Entendi. Certo. Então, Quanto ao bombeiro, fala aí.
Fala um pouco do Então, bombeiro, do papel dele, da divisão dessa responsabilidade, até onde que ele pode ir, o que que ele pode, né? Ou seja, como é que seria ali uma forma ali, né, dele se deparar e obviamente que a gente sabe que ele depende do apoio do shopping, até porque existe uma limitação mesmo física, né? Ou seja, de pessoas, né? Ele tem que contar com apoio às vezes, da segurança, de outros setores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Ou seja, o que que ele cabe a ele ali no momento de emergência, no primeiro momento, atender, e aí o que que ele tem que aguardar ali um apoio de bombeiro militar. perfeito. Para, para complementar a parte superior que você acabou de falar, o motivador, o que motiva os incêndios, basicamente é a falta de prevenção, principalmente na falta de conhecimento, conscientização das pessoas. O que causa, né, que a gente falou, o que causa é a parte sistema de exaustão mecânica e a parte elétrica. E aí vem o bombeiro. Com essas estatísticas, a gente consegue colocar o bombeiro nos pontos chaves, nos pontos onde ele realmente precisa ficar. Por quê? Porque a gente, nessas estatísticas, consegue ver também quais são os horários, que é onde mais ocorre os princípios de incêndio, hora do almoço, a janta, na madrugada. Se a gente pegar os maiores horários que ocorrem os princípios de incêndio, a gente vai ver que é de 22 horas às 6 da manhã, em shopping center. Então, é em geral, em shopping center. Então, a grande importância do bombeiro civil, neste horário, está rodando, está fazendo a prevenção. E aí vem essa pergunta que você assim fez. Qual é o primeiro passo? O que o bombeiro precisa fazer? Qual é a importância dele para isso? O que primeiro ele precisa fazer é conhecer muito bem o shopping, é conhecer o sistema de prevenção, é conhecer o que realmente ele não pode deixar de fazer na prevenção para que não aconteça. Mas se acontecer, o primeiro passo é seguir o plano de emergência. O bombeiro ele precisa conhecer muito bem o planejamento de emergência do shopping, que foi feito anteriormente no sistema de prevenção, com a gerência de operações do shopping, como ele vai atuar, como cada pessoa vai atuar dentro do shopping em caso de emergência, em caso de princípio de incêndio, em caso de incêndio, em caso de desabamento, em caso de inundação. Isso está no plano de emergência. E o bombeiro civil, como ele vai agir dentro desse plano de emergência, está descrito as funções dele dentro do plano de trabalho dele. Então, essa é a importância do bombeiro neste momento. É preventivo. Ele conhecer o que ele faz em cada momento e, no momento da emergência, ele realmente executar o que ele aprendeu em seu curso. Aprendeu no treinamento do plano de emergência também. Perfeito? Não, acho que você colocou bem claro, né? Ou seja, o ponto focal que você colocou, que é o quê? A pessoa, por mais que ela tenha competência, tenha o conhecimento, se ela não conhece a planta, é difícil de aplicar, né? Ou seja, não adianta você ter ali a bagagem ali teórica, né, e não conseguir colocar em prática, você não conhece a planta, né? Então, ou seja, o primeiro ponto eu acho que é totalmente assertivo, você conhecer a planta, conhecer o ambiente de trabalho, o shopping principalmente é um ambiente muito específico, né? E aí você tem várias rotas, vários desenhos ali dentro e você tem que conhecer muito bem até para você direcionar o público, direcionar numa certa situação, né? E gozada também a evolução que teve do BPC em função de quê? Antigamente, quando nós começamos o serviço dentro de shopping, a gente focava só em incêndio, ver o risco. E hoje você já tem um bombeiro atuando na emergência. A evolução que o bombeiro civil teve ao longo desses anos e até complementa o serviço que nós fazemos para justificar o preço que vocês pagam a firma especializada para isso, certo? Então, hoje, o bombeiro ele tem uma abrangência muito maior do que quando iniciamos, né? Que não existia nem a profissão de bombeiro. Em 2009, foi em 2009, né, Carlos, que foi criada. A Lei 11.901, isso, 2009. Isso. E hoje nós temos uma lei, nós temos tudo, isso tudo começamos sem nada. E hoje temos isso aí que nós temos, esse belo serviço que é prestado, não só a shopping center, como prédios comerciais, telemarketing, a parte de telefonia, que é a Oi, o Brasil todo, essas coisas aí.
Então, Daniel, pode falar. Para complementar a sua pergunta que você disse, que você assim fez, que como se a atuação do bombeiro civil e a atuação do bombeiro militar dentro do estabelecimento, do shopping center, É bem simples. como isso se complementa? Exatamente, conforme você também disse, é o conhecimento que ele tem da planta. O bombeiro civil ele tem o conhecimento pleno da planta ou precisa ter o conhecimento pleno da planta para poder agir perfeitamente. Do sistema de exaustão, do sistema de ventilação, do sistema dos sprinklers, VGA, hidrantes, todos os sistemas, como ele vai agir, está no conhecimento prévio, antes, perfeito? Na chegada do bombeiro militar, é importantíssimo não ter limites entre um e outro. O bombeiro civil será o apoio do bombeiro militar. Cabe a ele, né, o bombeiro militar. Cabe ao bombeiro militar o combate, enfim. Mas o bombeiro civil será o apoio, no sentido de mostrar onde. Por quê? Porque ele tem o conhecimento dos riscos. Né? Como eu posso chegar lá? De que forma eu chego lá? Aonde é estocado determinado risco? Então, há um trabalho em conjunto das duas forças, bombeiro civil e bombeiro militar, para realmente agir e acabar com a emergência. Não, bacana. Eu acho que isso você contextualizou bem. E falando um pouco de que até o Hélio está pegando o gancho, que hoje o bombeiro ele acabou ganhando outras funções, né? Ele ampliou um pouco o leque, né? Hoje acaba ele tendo um papel importante na parte de primeiro atendimento, ele acaba sendo um fiscalizador da utilização de EPIs, né? Ou seja, ele ganhou ali uma série de funções. Pode falar, Hélio. Não, estou escutando. Ah, tá, não, desculpa, achei que você queria agora. Ele ganhou várias funções e nesse cenário, né, ou seja, principalmente da parte de EPIs, a gente tem nós temos uma dificuldade muito grande, que é principalmente, ou seja, quando você lidar com 200 lojas ou um número X de lojas, você tem várias empresas atuando. Tem empresas de níveis de qualificação diferente, com níveis de responsabilidade diferente. E ali, nós ali dentro, e a parte do bombeiro civil faz parte disso, está ali para fiscalizar, né? A gente tem que exigir um mínimo ali de segurança, porque é ruim para todos um acidente, a gente tenta fazer de tudo para evitar acidentes, né? E eu queria que você comentasse um pouco desse papel do bombeiro civil nesse controle da utilização de EPIs, né, desse apoio que ele dá, né, aos shoppings, seja no controle de obras, seja no controle de uma intervenção de manutenção. E o que vocês veem que hoje pode ser mais assertivo nessa área, né? O que os shoppings podem implementar que poderiam auxiliar ainda mais esse propósito? Isso ainda está em desenvolvimento, esse tipo de atribuição do bombeiro, né? Alguns shoppings você faz alguma coisa, outros shoppings não ligam para isso. Então, realmente, tem que se fazer um trabalho em cima do bombeiro. Eu gostaria que o Carlos Henrique comentasse agora sobre isso, mas é um trabalho que a gente... É mais uma atribuição para o bombeiro que não está dentro da especialização dele, que deveria de estar. É uma evolução que nós temos que chegar aí e seguir. Não, Carlos Henrique? Sim, mas aí o Daniel ele está falando na fiscalização dos equipamentos. Sim, eu sei. Dos fornecedores, né, para o shopping, todos os terceirizados para o shopping, uma coisa é a outra. Quando a gente fala que o bombeiro civil, o seu Hélio falou na evolução do bombeiro civil, era muito focado no combate. O bombeiro civil sempre foi focado no combate. Princípio de incêndio, combate a incêndio. Depois viu a importância do atendimento em primeiros socorros. E depois viu que nem um e nem outro é tão importante do que a prevenção. Então, a grande importância do bombeiro civil, o primeiro passo que ele sempre precisa pensar, é na prevenção em qualquer sentido, seja no combate, seja na segurança à vida. Então, se o bombeiro civil ele não age na prevenção, ele vai ter um combate, mas ele falhou na prevenção. Se ele não age na prevenção para evitar acidentes, vai ter um acidente e ele falhou na prevenção. Então, hoje, se a gente vê, as estatísticas também mostram o seguinte, que o que mais o bombeiro civil faz é prevenção. Mais de 10 mil atuações de prevenção por mês. E em segundo, atendimento de primeiros socorros. E em terceiro plano, aí sim, pode vir princípios de incêndio e combate a incêndio.
O bombeiro civil, então, assim, agora, respondendo a sua pergunta, ele age realmente sobre toda a ação, todo tipo de trabalho dentro do shopping. Proposto pela gerência de operações do shopping, de cada shopping, e todo trabalhador que entra dentro do shopping precisa ser fiscalizado. Então, aí, normalmente, a fiscalização vem pela área de operações de brigada, do bombeiro civil. O bombeiro civil acompanha todo o serviço a quente ou a não, se é uma solda, se é uma reposição de piso, enfim, qualquer tipo de trabalho dentro do shopping, se é somente uma entrega de extintor, entrega de um material pesado, o bombeiro civil ele vai acompanhar exatamente para evitar um acidente. Ele vai verificar EPIs necessários para proteção das mãos, para proteção da cabeça, dos olhos, o EPI necessário para aquele determinado trabalho, exatamente para evitar acidentes. Em uma solda, como eu falei de solda, o bombeiro civil analisa antes o que precisa retirar para que naquela solda não tenha uma propagação e também vai fiscalizar o soldador de quais os equipamentos que ele necessita para não ter um acidente. Então, o ponto-chave de tudo isso é que o bombeiro civil ele precisa e faz a prevenção fiscalizando todos os tipos de EPIs. Esse papel é... Pode falar, ele fala aí, complementa ele. O shopping center tem que complementar com esse trabalho que o bombeiro, que o Carlos Henrique discriminou aí no momento, o shopping ser rígido também. Ter suas normas com os lojistas, através de panfleto, definir, nem toda firma pode entrar dentro do shopping para fazer qualquer coisa, porque é aqueles empreiteirozinhos que não vêm com IPI, não fazem nada. Então, tem que haver uma rigidez também do shopping para ajudar isso, porque senão fica difícil. Não, é verdade, com certeza, né? A gente tem uma pasta técnica, às vezes, do shopping muito bem elaborada, mas se essa pasta técnica não for colocada... Não tem IPI. Essa é uma parte que realmente, assim, os EPIs ali, como você colocou, eles mencionam, muitas das vezes a pasta técnica chega, mas fala de maneira geral, né? Chega assim e fala, não, o cara tem que usar EPI, mas assim, nem todo mundo, não tem as empresas, depende do nível, ela não tem uma pessoa lá dentro, internamente, para dimensionar ou avaliar os riscos completamente, porque o ideal era você traçar, né? Ou seja, eu vou fazer um trabalho no shopping, tá, mas do começo ao fim, quais riscos que eu vou estar submetido, né? Quais áreas que eu vou atuar, o que eu vou fazer, e muitas vezes esse trabalho não é feito, né? Não tem nenhum supervisor de segurança que oriente os funcionários deles, porque isso é custo. Então... fica difícil você... Então, tem que haver uma rigidez muito forte do shopping, que tem o poder de polícia, que nós podemos mostrar as coisas, mas nós não temos poderes de mandar parar uma obra, por exemplo. Nós não temos esse poder. Sim. O shopping tem que colaborar com isso, né? Não, isso é verdade. A gente teve algumas evoluções, até vi aqui, acompanhando aqui os últimos períodos, né? Por exemplo, a parte do acompanhamento de serviço de solda, hoje eu acho que são raros os shoppings que não obriga a ter um bombeiro acompanhando extra, né? Porque antes o pessoal... Isso já evoluiu bastante. Isso aí já evoluiu, né? Eu acho que agora realmente o que eu estou vendo um esforço, e aí realmente ainda não está ainda conciso, é essa questão seja do técnico de segurança do trabalho, técnico propriamente dito, né? Ou seja, de um bombeiro civil, para serviços mesmo, para verificar essa questão do risco e da utilização de EPIs, né? Porque se você não tiver uma fiscalização, infelizmente, o pessoal ignora, e muitas das vezes, o uso de EPI, infelizmente. Né? Não é todo profissional que tenha consciência, ou ele sempre acha, eu já fiz isso aqui, tem 10 anos que eu faço a mesma coisa, então, assim, não tem risco aqui, não existe para eu fazer, e é justamente onde as coisas acabam acontecendo, né? Das vezes que a gente já tomou ciência, muitas das vezes, o risco não estava naquele serviço mais complexo, porque às vezes no mais complexo a pessoa já parou, já raciocinou, já pensou como fazer, mas o serviço trivial, seja trocar uma lâmpada, seja puxar um cabeamento, esses serviços são os lugares que a gente infelizmente vê às vezes mais acidentes, porque as pessoas às vezes não estão tão preparadas pensando nisso. Né? Inclusive dentro da Sprink, até o Carlos Henrique que começou a fazer esse procedimento, nós temos os líderes, a maior parte deles, se eu estou errado, são todos supervisores de segurança, né? O técnico de segurança. Nós substituímos os líderes
ou pedimos para fazer curso, para eles se formarem. O caso do Carlos Henrique, quando ele entrou, hoje é engenheiro, hoje está com esses cursos todos, foi para o Texas fazer cursos, essas coisas todas. Esse é o diferencial de uma firma que foca a segurança, né? Aí o que a gente perde? É os custos. Porque quando a gente faz os custos, não é a mesma coisa do cara lá, do vigilante bombeiro, que hoje o shopping já se conscientizou disso, que não bota mais vigilante bombeiro. Era uma maneira deles desvirtuar. Aí a Polícia Federal fez uma norma que ele não poderia ter uma firma com vigilante ser bombeiro, desde que no grupo ele tivesse uma firma de incêndio, né? Então, isso tudo vem contra o mercado, porque o mercado é meio promíscuo, né? Assim, nessas coisas. Você compara preço, você compara qualidade. Tem uma diferença enorme, né? Verdade. Esse ponto, aproveitando esse gancho que você colocou, quais que seriam as orientações de vocês, por exemplo, com relação à contratação do serviço, de prestação de serviço de bombeiro civil? O que os gerentes de operações, as pessoas responsáveis deveriam se atentar para poder fazer essa diferenciação que você colocou, né? Essa diferenciação entre serviços aparentemente iguais, mas quando você vai olhar na prática, a distorção, a bagagem técnica, a orientação, né, o plano de trabalho é completamente diferente, mas às vezes quem está contratando não tem essa visão, né? O que a gente pode fazer para instigar mais essa visão e a gente ter uma solução? Por exemplo, hoje nós temos, se a gente aplica um bombeiro profissional civil dentro do teu shopping, dentro da tua área de trabalho aí, nós já vimos a importância do bombeiro ter um curso de altura, não para ele subir, que não vai acontecer isso dentro do shopping, mas ele poder fiscalizar bem aquele teu pessoal, aquela firma que tu contrata para fazer as limpezas das fachadas, dos vidros, né? Qual outros cursos? Vários outros cursos que hoje a gente engloba dentro da Sprink para executar o treinamento para poder melhorar o nível do bombeiro. E o salário do bombeiro, tu vê que é muito baixo para essas quantidades de coisa que a gente está se falando. Porque quando você vai para uma Petrobras, que a gente tem serviço de bombeiro na Petrobras, o nível é muito mais superior, né, Casinho? Sim. É muito superior. É outro tipo de risco, é outro tipo de... Então, cada serviço, cada tipo de shopping center é uma maneira, você vai na Petrobras é um outro tipo, você vai no SEMPES, lá a parte, você vê a fogo e mato. Hoje nós estamos funcionando com drone, nós botamos um serviço novo. Antigamente, o que a gente tinha? Um carro, um caminhão, ficava rodando o dia inteiro naquela matagal toda. Hoje a gente joga o drone, convencemos a Petrobras disso, ganhamos a concorrência. Então, essas coisas todas é a modernização que a gente pode fazer também para o shopping center, que a gente está tentando melhorar, né? Sim, então, além disso, ao meu ponto de vista, uma empresa de bombeiro civil, que gerente de operações de um shopping, eu digo não somente em shopping, mas em todos os empreendimentos, porque bombeiro civil é vida, bombeiro civil é a arte de salvar vidas. A gente pode perder muitas vidas com a falta desse tipo de profissional. Então, um dos pontos importantes a ser visto para uma empresa desse porte, uma empresa que precisa fornecer bombeiro civil, é que a empresa seja primeiramente especializada. E o que é ser especializada? É aquela que toma conta só daquilo. E não uma empresa falando que toma conta de A, de B, de C, de vários tipos de serviços. Porque vai ser igual pato. Então, ele não consegue andar, nadar, e nem, não faz bem nadar, não nada bem, não anda bem, não voa bem. Mas, sim, a empresa precisa ser, volto a dizer, no meu ponto de vista, precisa ser especializada. Ela é focada naquilo. E, principalmente, que tem uma staff, um grande conhecimento técnico. Porque é disso que o cliente precisa, do conhecimento, da expertise. Não necessariamente o bombeiro precisa ter todo o conhecimento, mas a staff, a empresa, ela dá toda a consultoria ao cliente, ao shopping, a qualquer tipo de empreendimento necessário. Então, a experiência nacional e internacional. Porque hoje a gente, dentro do Brasil, tem várias normas, o bombeiro no Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro que pede. Mas é necessário conhecer normas internacionais para propor
soluções de práticas de mercado do mundo. De repente, o shopping quer algo diferenciado, algo que realmente possa levar o risco zero ou quase zero de acidente. Então, é muito importante que essa empresa seja especializada, tenha uma staff com conhecimento e expertise no nível nacional e internacional, que apresente ao shopping periodicamente o seu serviço de relatório do que realmente aconteceu no shopping durante o mês, quais são as não conformidades. Eu consigo ver, aqui está não conforme, todas as não conformidades, como se fosse uma análise de risco periodicamente, com estatísticas e com planos de melhoria. Incêndio de tal hora, princípio de incêndio de tal hora, assim. Existe um plano de melhoria para isso. Um segundo plano, e muito importante, como a gente falou anteriormente, a importância do bombeiro civil. Então, não pode existir falta, não pode existir falha para a continuidade desse serviço, é que essa empresa tem um plano de contingência importante para conter as faltas ou a falta de continuidade desse tipo de serviço. Então, para ver isso, um ponto muito importante para ver isso é o tamanho da empresa. Porque não adianta pegar uma microempresa, uma pequena empresa que tem alguns homens. Faltou dobra. Então, uma grande empresa consegue realmente ter um plano diferenciado para evitar, ou melhor, manter a continuidade do serviço. Um outro ponto muito importante, que o Hélio falava anteriormente também, não é somente os cursos genéricos. Eu tenho um bombeiro civil. Ele vai ter um curso genérico. A norma, seja a NBR, seja a SEDEC do bombeiro militar, dá o mínimo da formação de um bombeiro. É o mínimo. Então, é genérico. Serve para um shopping, serve para uma indústria, serve para um prédio comercial. É genérico. Então, como o senhor Hélio falava, os cursos específicos para essa área de shopping center, que é muito diferente de um prédio comercial. Então, o shopping center, o risco é constante. O primeiro socorro precisa ser muito apurado em um bombeiro de um shopping center, porque constantemente uma pessoa entra no shopping e passa mal. Então precisa ter uma resposta rápida, uma precisa para esse tipo, porque senão é o nome do shopping, a pessoa não é bem atendida, são processos que são levantados. Então esse bombeiro precisa ter um bom treinamento de primeiro socorro, não somente o que a norma diz, um bom treinamento de espaço confinado, porque ele vai precisar avaliar o tipo de serviço que vai entrar em uma caixa d'água para fazer limpeza de fachada. Então, ele precisa saber bem resgate em altura e a especialização de fiscalizar esse tipo de serviço. Então, é algo diferenciado. O bombeiro civil, ele realmente precisa ter um curso específico para shopping center, Por último, e não mais ou melhor ou menos do que o que eu falei anteriormente, é a qualidade da empresa e não somente o preço, como assim dito pelo seu Hélio, entendeu? Assim também como credenciamento e as certificações que essa empresa tem. Não, acho que vocês pontuaram bem. E eu acho que tem a questão também da responsabilidade que o gerente de operações ou a pessoa que está à frente do setor de operações tem nas mãos, né? Porque você acaba tendo uma responsabilidade civil, criminal e várias outras implicações na função que você está, né? Então, você conhecer bem a empresa, né? Saber ali a origem, saber se ela tem credenciamento no corpo de bombeiros, se ela está apta, como é que ela vai te atender, como é que é esse plano de trabalho, como é que é o plano de emergência, ela vai atualizar isso, não vai, como é que isso vai funcionar, né? Isso é extremamente importante, porque primeiro que a gente não tem como prever uma emergência, né? Quem dera a gente tivesse o planeamento, não, vai acontecer dia tal forma, eu vou me preparar. Não dá, a emergência acontece anyway, né? Ou seja, você não consegue fazer uma previsibilidade disso, né? Então, você tem que estar sempre pronto. Isso que vocês colocaram é importante. Com todos esses cuidados, nós temos um fator que é o ser humano, que falha. Por exemplo, nós sentamos com você, esquecemos de dar um curso. Essas coisas é que às vezes derruba um trabalho que está sendo feito. A gente tem que fazer críticas também. Não é tudo flores. Porque o ser humano é muito difícil, entendeu? Mas a gente está no caminho certo. Hoje nós temos o pessoal do Exército, né?
Inclusive, depois, se você quiser, já te convidei, mas você não foi, de levar você lá no campo de treinamento, já conhece o nosso campo de treinamento? Ainda não, ainda não, ainda não. O Carlos Henrique agora fez um treinamento específico, o Carlos Henrique foi do Exército, o Carlos Henrique já foi tudo quanto é lugar. Vermelho, tracinho, tem tracinho para tudo quanto é lugar. E lá foi feito um treinamento do pessoal da presidência, né? Do Exército, né? Que atende a presidência na segurança, né? O quê? Então, complementando, Sueli, o que o senhor falava anteriormente, a minha origem é a vida militar, né? Eu vim da vida militar, formado em enfermagem, e passei a conhecer a área de segurança dentro da Spring, né? A partir dos 18 anos atrás, que eu comecei a estudar, né? Fui para fora, para a Escola Nacional de Bombeiros de Portugal. São 3 continentes diferentes, são 9 países diferentes que eu sou instrutor, né? Certificado como instrutor. E então isso vem estudando e aprimorando. É o que o Sueli falava antes. Hoje, uma empresa especializada, ela visa isso, ela visa a segurança. Não é somente o beabá, o feijão que arroz, que é escrito na norma. Então, a Spring, principalmente, ela investe em seus funcionários exatamente para uma melhoria na segurança. E como você, Daniel, falava anteriormente, a importância do GEOP, né, do gerente de operações do shopping, criminal e civil, é exatamente ver isso, esses pontos que vai fazer ele dormir tranquilo. Por quê? Porque dentro de um plano de emergência, e sim vai dar o norte, e não vai falar, não é o passo a passo somente de emergência, mas vai dar um grande norte para como cada um vai agir. Um plano de emergência não é copia e cola. Para ter um plano de emergência na educação, o primeiro ponto é analisar os riscos. O que pode acontecer historicamente, as prováveis emergências daquela área, os riscos de emergência, e em cima desses riscos se cria um plano de contingência, um plano para atender à emergência que poderá vir a acontecer. E aí sim começa a treinar. Treinamento é conhecimento. Quanto mais você treina, mais você se prepara para uma emergência. Então, é muito importante que o gerente de operações de todos os lugares ele realmente possa olhar para uma empresa especializada, conhecer o seu trabalho, para poder, assim, decidir quem pode realmente auxiliar, ser parceiro no seu shopping. O gerente de operação no plano do shopping do Via Parque é o gerente de operação que comanda as atuações todas, né? É isso mesmo. Independente do nome, é o gerente de operação. Quem tiver, tá. É isso mesmo. Gente, aproveitando assim, esse nosso bate-papo produtivo, nós em shoppings temos uma demanda enorme da área de mall e mídia, né? Que é os eventos, intermináveis eventos que entram aí em várias épocas. E tem sempre aquele atrasadinho, né? Que chega no finalzinho e fala, não, mas eu não consegui ainda o alvará, mas deixa eu abrir, porque eu vou ter o custo aqui, vou pagar aqui, sei lá, 20, 30, 50 mil reais de shopping. E eu queria que vocês falassem um pouco justamente disso, né? Ou seja, qual que é o risco hoje, claro, para o empreendimento, que você permite ali um evento sem ter um certificado do bombeiro ali calçando, né, a operação daquele evento, tá? E eu não preciso falar de evento tão grande, não. Falo até dos eventos menores mesmo, que tem, às vezes, que tem capacidades aí até infantil, né? O cara vai lá, cerca uma área na praça interna do shopping e acha que tipo assim, o CA do shopping está cobrindo ali um evento totalmente à parte. Queria que vocês não tem nada a ver. Queria que vocês comentassem um pouquinho disso, tipo assim, Olha só, quando você tem um evento, vamos dizer uma praça, um evento lá de brinquedos, ou qualquer evento, você tem que fornecer, tem 2 maneiras. O ideal é que o shopping já contrate esse pessoal que vai fazer o evento, que ele já te entregue o CVA, que é o Certificado de Vistoria Anual. Hoje houve uma mudança do decreto 897, hoje nós estamos falando sobre o decreto 42. Esse decreto é novo, está em vigor ele foi criado em dezembro de 2018, assinado pelo Braga Neto,
180 dias para entrar em vigor, demorou mais, entrou em vigor agora, dia 6 de novembro de 2019. Então, ele está muito mal escrito, tem muitas confusões. Então, por exemplo, quando você tem esse evento que você contrata, o que o shopping tem que dar? O CA e o laudo de exigência do shopping. Aí, em função disso, ele vai montar a exigência para ter o CVA. Aí lá vai pedir as artes de elétrica, a arte se tiver palco, tem vários tipos de exigência. Ele vai dar entrada nas diversões públicas, pode ser dada entrada em 2 lugares. No teu caso aí, pode ser ali do lado, ali no Bombeiro aí da Barra, ou diretamente lá na Rua do Senado, onde tem a diretoria de diversões públicas, né? Você pode dar. Eu prefiro sempre dar entrada na Rua do Senado, porque você evita que tu dá entrada aqui, vai para lá, para depois não sei o quê. Eu acho que lá você agiliza. Aí você dando entrada, eles dependendo da documentação, se você não tiver apto para mostrar a documentação certa direitinho, com as taxas pagas, tudo direitinho, você pode tirar até em 1 semana. Dependendo do caso, pode até tirar em 4 dias. Tem casos que demora. Então, ainda o bombeiro ainda está muito complicado nesse código novo, em algumas exigências. Então, por exemplo, se você tira um CA do shopping novo, quando o teu projeto ficar pronto, você vai ter um novo LE. Você vai tirar um novo CA, que agora não é mais CA, é CAA, Certificado de Aprovação Assistido. O que é isso? Um profissional, como eu, que sou responsável pela Sprink, eu vou no teu shopping, você tem que cumprir aquele laudo, executar todas as exigências do laudo. Executou, me contratou para fazer o CA, eu vou no teu shopping, tiro fotografia, pego o laudo, verifico se você executou todas as exigências cumpridas no laudo, faço um dossiê, pago uma taxa, vou no Bombeiro da Barra, dou entrada. O bombeiro não mais vai no teu shopping para fazer essa aprovação. Ele vai só bater o documento se ele vê evidência nas minhas documentações, que está tudo ok, ele bate o documento e entrega, e eu te entrego o documento. Hoje o bombeiro não vai mais no local. Então a gente já teve uma conquista. O que o bombeiro está querendo? Tirar a responsabilidade dele e passar para um profissional. Certo? Então, quando você tira o CAA, você já está tirando o certificado de registro de vistoria anual, porque ele vale, o CA também vale por 1 ano. Entendeu? Então, para o shopping, você não vê. Mas cada evento tem que tirar o seu, não tem jeito. Então, é isso. Agora, tem casos, por exemplo, que você vai fazer no teu terreno externo lá, você bota um stand de venda. O bombeiro não está encarando mais que aquilo é provisório. Pode ser que ele faça exigência de ter um LE, um CA para ali, para depois você tirar o CVA. Então, tem que estudar cada caso. Internamente no shopping, a maior parte é isso que eu estou te falando aí. Não, entendi. Você entendeu? Não, deu para entender, eu acho que ficou claro, assim, eu acho que, primeiro, né, gente, eu primeiro agradecer vocês aí, viu, pelo tempo de vocês e pela dedicação aí a ideia que era passar um pouquinho dessa vivência, né, compartilhar conhecimento aí da área aí de bombeiro civil, de prevenção e combate a incêndio. Eu acho que o recado ficou bem claro, né, ou seja, no dia a dia de operações é tão dinâmico e às vezes a gente para tão pouco para poder analisar algumas coisas, né? A gente gasta às vezes tempo e horas com coisas, mas muitas das vezes a gente tem dificuldade para organizar, né, nossas agendas e dar a devida atenção, né? Ou seja, primeiro na seleção, né? Ou seja, não basta você selecionar uma empresa e colocar, e mesmo que ela seja qualificada toda, e você simplesmente delargar aquilo na mão dela, né? Ou seja, não acompanhar e falar, não, agora eu já contratei, deixa lá, deixa a Brigada Bombeiro Civil lá acompanhando lá e seguindo sozinho, e eu vou continuar minha vida aqui como se nada tivesse acontecendo. Se a gente não manter o monitoramento, não trabalhar a 4 mãos, né? Não aproximar e não convergir, não atualizar esse plano, não treinar, né? As pessoas só conseguem executar aquilo que treina. Se a gente não treina, provavelmente a nossa execução não vai ser tão eficaz como a gente gostaria, né? Então, acho que esse é o principal recado, eu acho que fica, né? Que a gente tem que enaltecer. E existe, como vocês colocaram, essa importância da gente
cumprir as exigências, né? Ou seja, o fato de você buscar aprovação, né, no Corpo de Bombeiros Militar, ela extrapola muita coisa, né? Muitas vezes fala, mas é um documento. Gente, mas não é só um documento. Dali está toda a responsabilidade de um evento. E quem vai dimensionar se o evento ele é pequeno ou grande, não é só a quantidade de pessoas, né? Não é só o impacto que isso vai dar. Você está dentro do empreendimento privado, você tem toda uma imagem, tem toda uma estrutura, quantas pessoas estão ali dentro, né? Então, extrapola muito mais do que isso. Então, ele tem uma relevância, um impacto muito maior que qualquer quantia que um evento específico for trazer para o shopping, né? O impacto Por exemplo, que pode trazer. tu vai fazer um evento enorme dentro do shopping, mais de 1.000 pessoas, então você tem que conhecer as normas. Então você já sabe que vai ter que ter CRM, vai ter que ter ambulância. Tá? Hoje é uma exigência que tem já no código. Então, se você não, você vai dar entrada como se fosse um eventozinho normal, vai levar pau. Você tem que estudar os escapes que você tem desse evento. Se for lá fora, fica mais fácil. Tudo isso representa uma engenharia. Não é só chegar e botar. Dá para o despachante que ele resolve. Não é mais assim como era no Corpo Bombeiro antigamente. Antigamente poderia ter algumas coisas assim. Mas hoje o despachante tem que entender da parte técnica. Ou então ele tem uma pessoa com ele contratado que dê todos os respaldos técnicos para ele. Para poder te dar o melhor possível de consultoria nessa área. Não, bacana. Ó, eu queria agradecer, Carlos Henrique, Hélio Pano, muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo. Eu acho que contribuiu bastante aí, viu? Eu queria agradecer mesmo e espero que a gente faça novos aqui, falando de coisas novas, de implementações. Queria que vocês... Eu que agradeço a você ter nos pedido essa participação nossa aí. Carlos, também quiser dar suas palavras, Carlos, quiser deixar sua mensagem final também, agradeço aí pelo apoio aí. Perfeito, obrigado, Daniel. Um prazer falar aqui, principalmente você, a pessoa especial que é. Todas as vezes que lá estou no Via Parque, sou muito bem tratado. Toda a nossa equipe. É verdade. O que eu queria deixar no final é o seguinte: para um gerente de operações, um superintendente de um shopping, um diretor de uma empresa, de um prédio, um síndico, você quer dormir tranquilo, encontre uma empresa especializada, contrate uma empresa que realmente possa te dar isso, possa te dar soluções devidas para o seu negócio. A última mensagem é: treinamento é conscientização. Quanto mais se treina, mais preparada você fica para atuar em uma emergência. Então, para mim, treinamento é tudo. Obrigado.